A paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha ter você aqui comigo. Glória a Deus, eu quero declarar que os céus estão ao seu favor e que no vídeo de hoje o Espírito Santo vai falar exatamente aquilo que você estava buscando como resposta. No nome de Jesus, eu quero declarar que você vai ter hoje um vídeo abençoado por Deus e que você vai entender tudo aquilo que você não conseguia compreender. Eu orei na oração da manhã por pessoas para que pudessem abrir seus olhos espirituais e eu creio que Deus já está fazendo isso. Então, no nome de Jesus, que você possa aprender ainda mais, que você possa absorver ainda mais aquilo que Deus tem para você. E se você não me conhece, meu nome é Nicolas Aquila. Neste canal eu trago as boas novas do reino e se você quiser participar do nosso grupo de oração, seja muito bem-vindo, acolhido. Vou deixar aqui o link na descrição para você participar desse grupo de oração. É um grupo onde nós lá estamos nos comunicando, você pode colocar o seu nome na lista de oração, sinta-se muito bem-vindo. E se você já é inscrito aqui do canal, você sabe que estamos iniciando agora então um novo propósito de oração todos os dias. São 2 vídeos por dia de segunda a sexta. Um vídeo às 5 horas da manhã, outro vídeo às 19 horas da noite, às 7 horas da noite. Tudo bem? E eu quero pedir aqui para você que está assistindo esse vídeo, você compartilhar esse vídeo com 3 pessoas. Compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar com essas pessoas. Eu nunca peço para você compartilhar, eu nunca peço para ninguém deixar o like. Eu não sou de pedir like, pedir inscrito, mas eu estou pedindo isso aqui porque eu creio que essa mensagem ela vai edificar mais vidas, ela vai edificar mais pessoas sobre o Evangelho, sobre o Reino. Eu também gosto de deixar claro que o que eu estou trazendo aqui não é sobre religiosidade, não é sobre placa de igreja, é sobre Jesus, é sobre o reino, é sobre a palavra de Deus. E para começar, eu queria ler aqui um provérbio. Provérbio capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Em outras versões vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O provérbio é muito curto. O provérbio ele é extremamente direto, extremamente curto, mas passa batido pelas pessoas. As pessoas não conseguem entender o peso que há nesse provérbio. Porque o temor do Senhor... O que é o temor do Senhor? Se você acompanhou o canal, você viu um vídeo que eu falei sobre uma experiência que eu tive sobrenatural com Deus. Se você não viu esse vídeo, procura aqui no canal porque é muito bom esse vídeo. E eu conto nesse vídeo, pessoal, um testemunho, né? Vou dar um breve relato aqui. Conto um testemunho de uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus e que após essa experiência que eu tive, eu fiquei com muito temor. No momento, mas após essa experiência eu fiquei cerca de 2 dias não conseguindo dormir direito, por conta de temor. E esse temor, pessoal, ele é um temor bom, tá? Esse temor que estamos falando é um temor positivo, um temor de obediência, onde você teme a Deus e você obedece a Deus, você deseja obedecer a Deus, você, dentro do nosso coração, tem essa chama por obedecer ao Criador, certo? Maravilha. Mas o que nós não entendemos é que esse temor do Senhor, ele não deve ser apenas baseado da boca para fora. Ah, eu temo a Deus. Né? Muitas pessoas às vezes falam, eu temo a Deus, mas não vivem esse temor. E você vai identificar se aquela pessoa teme a Deus ou não com base nisso. Com base nessa frase que eu anotei aqui. Quem teme ao Senhor não teme mais nada. A pessoa que teme ao Senhor, ela não teme mais nada. É aquela pessoa que você às vezes olha para ela e no momento de diversidade, dor, perseguição, a pessoa está forte. A pessoa está cheia de energia, cheia do Espírito Santo. A pessoa parece que não mudou nada na vida dela. Essa pessoa, ela entendeu que por ela temer ao Senhor, ela não tem medo de mais nada, ela não teme mais nada. Logo, todas as outras coisas após isso se tornam pequenas. E a palavra vai falar aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber.
ou seja, é o ponto de partida. Se você quer ter sabedoria, assim como eu desejo cada dia mais ter instrução, sabedoria, buscar mais. Eu sou uma pessoa que ama aprender. Se você, assim como eu, deseja buscar sabedoria, você precisa temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, como diz o provérbio. O que significa o princípio da sabedoria? Significa o ponto de partida. Significa o ponto de partida. Então, se você quiser começar a ter sabedoria, esse ponto de início é o temor. É o temor. E ele vai dizer também: mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem são os insensatos? São os loucos, os tolos. E essas pessoas, elas não são ensináveis, pessoal. Então, tome cuidado com quem você está hoje se posicionando, se relacionando, conversando, compactuando. Porque muitas das vezes são pessoas que são insensatas, loucos, tolos. E qual que é o problema disso? Que essas pessoas não são ensináveis, ou seja, você não consegue passar a instrução para ela, porque ela não teme ao Senhor. Então você pode chegar até ela, dar uma instrução divina, exatamente aquilo que a palavra fala, mas por ela não temer ao Senhor, por ela não temer a Deus, não obedecer, ela não escuta aquilo, ela ignora, ou seja, ela não é ensinável. E o perigo, onde está o perigo, Nicolas? O perigo está em você ser influenciado por essas pessoas. A influência, ela é hoje, e sempre foi e sempre será, uma das principais formas de fazer você pecar, você se desviar. Então tome cuidado com as pessoas que você está se relacionando. E se você, assim como eu, deseja buscar sabedoria, que você possa temer a Deus. Eu lembro que nessa experiência que eu tive com o Gustavo, após essa experiência, eu falei do temor e tudo mais. Mas eu lembro de algo que vinha muito forte no meu coração. Vinha um pensamento da seguinte forma. Sabe qual era o meu pensamento? O meu pensamento era o seguinte. Eu pensava assim: Deus está me observando. Deus está me observando. Por mais que as pessoas não estão me observando a todo tempo, Deus está. Eu preciso ser obediente. A primeira palavra que veio na minha cabeça: obediência. Obediência. Essa obediência, ela precisa estar no nosso coração. Porque qual é o contrário da obediência? A desobediência. E quem é desobediente? Satanás. Logo, toda vez que você é desobediente, você está cooperando para Satanás. Você está cooperando com o inimigo. Então, ser obediente é o caminho que te leva a ter conhecimento, chegar mais perto de Deus e conseguir ver coisas que você não veria se não fosse obediente. Pessoal, tem coisas na sua vida e na minha vida que só vão acontecer quando nos tornamos obedientes. Tem coisas que você só vai conseguir desbloquear, ter acesso, quando você obedece. Não tem como. Não tem como você ter acesso a muitas coisas quando você é desobediente. Então que nesse vídeo você possa entender que o Espírito Santo, ele quer tratar no teu coração a obediência. Ele quer tirar do teu coração a desobediência, o orgulho, a vaidade, sabe? Todos essas coisas que o contaminam e fazem você ficar cada vez mais desobediente. Pois a desobediência, ela é uma série de fatores que o levam a ser desobediente. Não é do dia para a noite, é uma série de fatores. Mas eu creio no nome de Jesus que através desse vídeo o Espírito Santo vai encher o teu coração. Ele vai fazer com que os seus olhos espirituais se abram e você consiga enxergar os insensatos, consiga
enxergar o temor de Deus e você consiga ver aquilo que Deus tem para você, consiga identificar aonde você precisa ser obediente. Eu creio no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que o temor ao Senhor, ele é visível. Lembre-se disso, ele é visível quando você olha para uma pessoa e vê que ela não teme mais nada. E que você possa ser instrumento do Senhor a partir de hoje, para que as pessoas possam olhar para você e elas possam ver: esta pessoa não teme a nada. Essa pessoa não teme a nada. Somente a Deus. Essa pessoa, cara, quando acontece alguma coisa, essa pessoa é sinistra, meu irmão. Olha a postura dessa pessoa. Olha a maneira como ela se posiciona. Olha a situação e circunstância que está acontecendo na vida dela. Quer um exemplo? Olhe para Paulo. Nas perseguições, nas prisões, a posição de Paulo, ele não temia a nada, porque ele temia a Deus. E eu creio que em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a ser uma pessoa que não teme a nada, porque você teme a Deus. Você vai temer a Deus e depois, meu amigo, você não vai temer a nada, porque você vai ter, a partir de hoje, esse espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, ele vai entrar tão forte no teu coração, assim como Paulo fala muito, a palavra ousadia aparece muito nas cartas de Paulo, porque de fato, Paulo, ele era ousado, e quem estava com ele era ousado. Ele pregava ousadamente. Os outros apóstolos pregavam ousadamente. Esse espírito de ousadia, ele está em nós. E é isso que Deus quer que os seus filhos possam viver. Um espírito de ousadia. Um espírito onde você não teme as circunstâncias da sua vida. Pode estar desabando o mundo. Pode estar vindo um furacão. Você não teme. Porque você confia em um Deus que é muito maior do que o furacão, muito maior do que a dor, muito maior do que as prisões e perseguições. Você dá glória a Deus, continua firme, continua caminhando, temendo a Deus, obedecendo e cumprindo o propósito dele aonde quer que você esteja. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu creio que no nome de Jesus você vai conseguir ter clareza sobre isso nessa semana. E você vai entender exatamente em quais aspectos você precisa ser obediente. Essa obediência vai entrar no seu coração. E Deus está ao seu favor. Deus está ao seu favor. Porque Ele deseja que os seus filhos sejam obedientes. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você possa orar comigo. Mas antes eu quero ressaltar novamente. Se você quiser entrar no nosso grupo de oração, é gratuito. Você não paga nada. Você clica no botão aqui abaixo na descrição e você vai ter acesso a esse grupo e lá você vai conseguir ter acesso aos vídeos do canal que vão sair, a lista do grupo de oração, e eu creio que vai ser muito bom você poder participar disso conosco. Deus vai fazer moveres extraordinários e eu creio que vão ter muitos testemunhos de curas, milagres e portas se abrindo. Então, se você quiser participar, seja muito bem-vindo para você participar desse projeto. Então ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pelas pessoas que estão aqui hoje assistindo esse conteúdo, assistindo essa mensagem, essa palavra. Eu creio que essas pessoas, Pai, estão abrindo seus olhos espirituais, essas pessoas estão entendendo coisas que elas nunca conseguiam entender antes, pois o Senhor está dando a elas a capacidade de enxergar. O Senhor está se manifestando a elas, Pai. E eu creio que elas vão começar a ver todas as áreas da vida delas, que elas não estão sendo obedientes, que elas não estão temendo ao Senhor, que elas não estão sendo obedientes à Tua palavra, estão sendo desobedientes, mas que o Senhor, a partir de hoje, vai colocar cada vez mais no coração dessa pessoa, através do Espírito Santo, o temor que vem de Ti, o temor da Tua palavra, o temor
que vem daquilo que o Senhor é, Pai. E que no nome de Jesus essas pessoas possam reconhecer esse temor como ponto de partida para se tornarem sábias, para se tornarem pessoas inteligentes, para se tornarem pessoas capacitadas na tua palavra, capacitadas na tua vontade, capacitadas no teu querer. Que a partir de hoje as pessoas possam ver que essas pessoas não temem a nada. Eu creio no nome de Jesus que vão olhar para elas, Pai, e verão que essa pessoa não teme a nada, pois ela teme ao Senhor, ela carrega esse espírito de ousadia no coração dela. Pessoas ficarão admiradas, pessoas ficarão olhando para ela e começarão a se questionar como ela consegue ficar de pé, como ela consegue ter força, energia, como ela consegue dar glória a Deus na dor. Mas isso é porque o Senhor está colocando sobre elas, Pai, esse espírito de ousadia, esse temor, e elas não têm mais medo de nada, pois o Espírito Santo está os capacitando, trabalhando em seus corações, tirando todo orgulho, toda soberba, toda vaidade com que faz com que elas se vangloriem e não deixem o Senhor trabalhar, não deixem o Senhor ministrar em seus corações, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito revele aquilo que é preciso, Pai. Que o Espírito revele aquilo que é preciso, Pai. O Senhor está falando com cada pessoa que está vendo esse vídeo. O Senhor está falando com cada pessoa, Pai. Cada um está vendo aquilo que não conseguia enxergar. Você está dando sabedoria a cada pessoa que não conseguia entender. E que esse temor seja tão profundo, tão intenso, que elas possam cada vez mais buscar o Senhor. Porque elas temem ao Senhor, elas querem descobrir mais o Senhor, elas querem falar com o Senhor, elas querem entender mais o Senhor. E cada vez que elas entendem mais de Ti, elas vão entender mais sobre elas mesmas. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas agora, Pai, e está direcionando elas, está capacitando elas. Que bênçãos possam ser derramadas sobre elas, que a palavra do Senhor possa se cumprir e tudo aquilo que não aconteceu em um ano, aconteça em um mês. Tudo aquilo que não aconteceu em um ano, possa acontecer nesta semana, possa acontecer em um mês, pois eu creio que esse espírito de ousadia vai fazer com que essa pessoa possa entender que Deus, que você, Pai, já deu a autoridade para ela pisar em lugares, já deu a autoridade para ela fazer muitas coisas que são de acordo com o teu propósito na terra. Em nome de Jesus, abençoe cada vida que está aqui hoje e que tua glória possa ser manifesta para elas e que elas possam ver aquilo que elas não enxergavam, elas possam temer ao Senhor e viver aquilo que o Senhor tem destinado a elas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Muito obrigado se você assistiu essa palavra até aqui. Não se esqueça, de manhã cedo, 5 horas da manhã, à noite às 19 horas. Deus te abençoe, você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais vidas e até o próximo vídeo.